Nós temos aqui uma bomba de combustível, um totem, oferecendo a mim e a você a oportunidade de nos reabastecer. E muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos esgotados, nós nos sentimos sem forças, nós vamos perdendo muitas vezes aquilo que nos mantém de pé, que nos mantém vivo. Semana passada nós conversamos sobre pelo menos 4 compartimentos no nosso tanque de combustível. Nossa vida física, muitas vezes fisicamente nós nos sentimos esgotados. Nossa vida emocional, muitas vezes nós estamos bem fisicamente, nós estamos indo na academia, nós estamos fazendo exercício, nós estamos com a saúde boa, mas emocionalmente as coisas não vão bem. Nós também muitas vezes temos problemas relacionais. Muitas vezes nossos relacionamentos vão nos sugando, vão levando de nós as nossas forças. E também nós temos um tanque, um dispositivo, um diretório lá no nosso tanque espiritual. E muitas vezes nós vamos fazendo exercício, nós vamos melhorando, indo no psicólogo, melhorando a nossa alma, melhorando os nossos relacionamentos, mas nós não melhoramos nossa vida com Deus. Nós não melhoramos o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes esses compartimentos são interligados e uma coisa afeta a outra. Então nós, baseado nesse livro do Wayne Cordeiro, nós falamos um pouquinho a semana passada sobre como identificar quando nossa vida começa a se esvaziar. E quando nós nos encontramos em uma situação como a de Elias, nós lemos o texto de Elias, de 1 Reis, onde Elias senta embaixo de uma árvore, completamente esgotado, em todos os sentidos, olha para o céu e diz: Senhor, tira minha vida. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não dou conta mais de viver nesse mundo. Elias abandona o propósito de Deus para a vida dele por conta de um profundo esgotamento. Mesmo tendo feito grandes realizações para Deus, nós vimos que um homem e uma mulher podem ainda assim viver o esgotamento. Mas Deus não lança fora Elias, Deus chama-o de volta e Deus termina a conversa com ele, depois de tratar o coração dele, de dar alimento para ele comer, de dar força para ele caminhar e se levantar, perguntando: o que fazes aqui, Elias? Então nós oramos pedindo que Deus, para que o nosso coração permita a Deus nos conduzir de volta ao tanque cheio, ao cumprimento do propósito dele na nossa vida. Enquanto eu estudava o livro essa semana, essa frase me chamou a atenção, que está nesse livro. Saber qual é o remédio não necessariamente realiza a cura. A diferença ocorre quando aplicamos. Então, se você tem uma dor de cabeça e você sabe qual remédio que você toma e que faz a dor de cabeça parar, só saber não faz com que a dor de cabeça pare. O que você precisa fazer? Você precisa pegar o remédio e tomar o remédio. Então não é só saber o que está de errado na nossa vida, que está nos esvaziando. Não é só saber o que nós precisamos fazer para nos encher. Nós precisamos de verdade praticar isso, querido. Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós não praticamos. Se eu te desse agora um papelzinho de sulfite e uma caneta. Nós não vamos fazer isso aqui por questões de tempo. E também eu gostaria que, quem sabe, você fizesse na sua casa, num tempo mais reflexivo. Se eu te desse um papelzinho assim, olha, escreva aqui 3 ou 4 coisas que te enchem, que te colocam para cima. Uma que enche o seu físico, uma que enche o seu emocional, uma que enche o seu tanque relacional e uma que enche o seu tanque espiritual. E você tivesse que escrever 4 coisas aqui, que coisas você escreveria? Você sabe o que é que te enche? Se você não sabe, se eu não sei, eu preciso encontrar isso, preciso saber. Coisas na minha vida que me colocam para cima, que me dão vida, que Deus usa para encher o meu coração. Agora lembre-se, só saber que essas coisas enchem o nosso tanque, não enchem o nosso tanque. É preciso aplicar, é preciso colocar em prática. Só saber que fazer exercício físico nos deixa melhor, não muda a nossa vida, nós vamos fazer o exercício físico. Só saber que a gente precisa comer direito para se sentir melhor, não vai mudar a nossa vida, nós vamos comer direito. Só saber que eu não posso arrumar intrigas todo momento com várias pessoas, dentro da minha casa ou fora da minha casa, porque isso me suga minhas energias,
Não adianta, eu preciso pôr em prática isso. Só saber que eu preciso orar, ler a Bíblia, jejuar, ter uma vida relacional com Deus, não só aqui no domingo à noite, mas durante toda a semana, não muda a minha espiritualidade. Eu preciso aplicar isso. Lembre-se, só saber que remédio não traz a cura. Eu preciso aplicar esse remédio na minha vida. Em tudo, sempre que você ouvir uma palavra, sentir Deus tocando no seu coração a respeito de algo, ou na palavra de Deus, através de um cântico, reflita sobre isso. Não é só saber, eu preciso aplicar, eu preciso mudar a minha vida. Coisas que te esvaziam, coisas que estão te sugando, muitas delas você não tem como tirar. Quem é mãe de crianças, pelo menos até 4, 5 anos de idade aqui, sabe disso. Não tem como. Uma criança, mãe e pai, esgota. Tira as nossas forças, muitas vezes. E a grande questão que nós falamos na semana passada é, algumas coisas que nos esgotam, nós podemos tirar da nossa vida, mas algumas não, faz parte, é inerente. Nós precisamos encher o tanque, porque vai se esgotar, vai se gastar. Nós estamos no meio de uma crise no país. Querido, diga-se de passagem, uma crise. Há um ano atrás eu conversava com um de vocês aqui, alguém de vocês, e nós falávamos assim, que legal, chegamos no fundo do poço, agora daqui para baixo não abaixa. Estava errado, querido. Baixou, afundou ainda mais. Não por causa de questões econômicas, mas por questões políticas. Os caras conseguiram. Os caras conseguiram enroscar o Brasil numa crise eterna. E isso muitas vezes esgota. Por quê? Porque antigamente a gente já falava do assunto, hoje a gente nem fala mais. Nem vale a pena falar desse negócio. Muitas vezes nós vamos sendo esvaziados, esgotados pelo sistema, pelo momento que nós vivemos, pelas cobranças que nós temos. Lembre-se disso. Porém, muitas vezes tem coisas esgotando a nossa vida que nós poderíamos se livrar delas. Outra coisa que eu chamo a atenção para você, que estava no segundo capítulo desse livro, uma história que mexeu no meu coração um pouco. Estava lendo hoje à tarde essa história. Eu dei um jeito de entrar aqui e colocar esse slide para não esquecer. O Wayne Cordeiro diz que logo no começo do ministério dele, eles ainda eram casados de novo, eles mudaram para o Havaí e deixaram os familiares na onde eles moravam. E os primeiros momentos deles no Havaí, os primeiros meses, ele gastava $150 de telefone, todos os meses. Por quê? Porque a mulher ligava muito para a mãe, para conversar com a mãe. E ele, tentando enxugar o orçamento, para tentar viver aquele salário de começo ali, ele fala para ela, não, nós temos que parar com isso, vamos ligar só uma vez por mês, e quando der muita vontade. E ela então chega num acordo com ele, percebe que realmente precisava fazer aquilo ali naquele momento. Porém, o temperamento dela muda, ele percebe nos primeiros dias, semanas, que o temperamento dela muda. Que ela começa a ser diferente, a ficar diferente do que ela era. E ele então cai em si, depois de um bom tempo, e percebe que aquela atitude que ele teve lá atrás cortou aquilo que enchia aquela mulher emocionalmente. Aquele tempinho que ela falava com a mãe dela, enchia ela emocionalmente. E aí ele falou assim, por causa de $150 por mês, eu comecei a enfrentar um esgotamento dentro da minha casa. Por quê? Porque eu não percebi que aquilo era muito importante para minha esposa. E ele diz assim, você que é homem, perceba o que enche a vida do outro que está com você, da sua mulher. Você que é mulher, perceba o que enche a vida do seu esposo. Você que é pai, perceba, mãe, aquilo que enche a vida dos seus filhos. Porque muitas vezes nós estamos cortando a bomba de combustível que enche o emocional de quem está perto de nós. Nós estamos esgotando o outro emocionalmente. E não permitindo com que ele se encha. Então, além de eu me preocupar com o meu tanque, com aquilo que me enche, com aquilo que está me esvaziando, ele faz a seguinte questão. Comece a pensar também se você não está cortando, não está impedindo
com que aquele que você ama seja cheio. Porque ele fala assim, isso é um tiro no pé. Eu mesmo comecei a sofrer a partir da minha atitude. Preste atenção nisso. Muitos problemas que nós temos dentro da nossa casa, querido, é porque nós estamos cortando algumas coisas que enchiam-nos. Preste atenção nisso. Cuidado. Lembre como que está o tanque do outro, o tanque daquele que caminha com você. Eu achei um negócio nesse livro muito atual, porém foi escrito em 1935. Porém eu achei muito atual. Preste atenção no que diz. Ano a ano, as complexidades deste mundo confuso ficam cada vez mais desconcertantes. E assim, cada ano precisamos buscar mais e mais a paz e o conforto das alegres coisas simples. 1935. Eu tenho comigo que essa frase está atual. Tenho comigo que isso não mudou muito, mas naquela época já estavam sofrendo a respeito da complexidade do nosso mundo. Querido, eu e você estamos inseridos em um mundo que tenta complicar a nossa vida mais e mais. A pessoa ela pode ter um aparelho de celular de R$700, de R$800 que ela se dá bem, que resolve todo o problema da vida dela. Mas o nosso mundo diz para nós assim, não, você tem que ter um de 4.000. Complica a vida da gente. Por quê? Porque a gente não tem o dinheiro para comprar à vista, a gente parcela e fica mais 10 meses correndo atrás do enrosco. Diversas coisas na vida, preste atenção. Coisas que eram para a gente se conectar à internet, algumas questões. Nós antes éramos próximos de algumas pessoas e não tínhamos acesso às outras. Hoje nós temos ferramentas que nos deixam conectados a muitos e muitos, às vezes, muito distante de nós, porém, nos desconectamos de quem está perto. Olha que interessante, vê se não é uma complexidade isso. Ao mesmo tempo, nós temos ferramentas que passaram a nos conectar com quem está distante, porém, as mesmas ferramentas começaram a nos desconectar de quem está perto. Um mundo complexo. Quantas coisas na nossa vida, quantos esgotamentos na nossa vida vêm por quê? Porque nós aceitamos as complexidades da vida. Nós aceitamos as complexidades da vida. Eu lembro que quando o meu carro pegou fogo, algumas pessoas, meu sócio, alguns que trabalham comigo, falaram, não, nós vamos ajudar você a escolher um carro, porque você não sabe escolher carro. Escolher um carro velho desse, só deu trabalho para você, só te deu dor de cabeça e ainda pegou fogo. E todo dia eles mandavam lá uns carros, e o cara mandou um Audi, um não sei o que mais, um não sei o que mais. Eu olhei bem para aquilo tudo e falei, não. No momento que eu estou vivendo na minha vida, eu quero um negócio simples. Se eu me enroscar nessa complexidade que vocês estão querendo, não, mas você pode. Poder eu posso, mas eu vou me enroscar nessa complexidade. Depois eu não posso tomar decisões na minha vida. Por quê? Porque eu me enrosquei nesse negócio. Meu querido, minha querida, preste atenção. Muito do nosso esgotamento vem por questões que nós nos enroscamos nas complexidades da vida. Nós colocamos o filho em escola e depois ficamos o resto da vida correndo atrás porque colocamos uma escola muito cara e depois não damos tanto conta de pagar. Nós compramos coisas que às vezes... E aí tem uma frase interessante, né? Eu sei que você não faz isso, mas às vezes pode ser que eu faça. Nós compramos coisa para agradar quem nós não gostamos, com o dinheiro que nós não temos e aquilo que nós não queríamos, às vezes. Por quê? Porque o mundo do comércio, às vezes, vende para nós essa imagem. Às vezes eu converso com pessoas que a vida dela está boa. As coisas estão meio ajustadas, estão quase azeitando, só não está perfeita. Mas elas estão profundamente tristes. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Não conseguiu entender que a vida é simples e que dá para viver uma vida simples. E às vezes, olhando para o mundo complexo, se sente inferior. Por exemplo, mulheres que trabalham só em casa, que não saem para o mercado de trabalho e não conseguem trabalhar.
muitas delas estão hoje vivendo crises e mais crises. Por quê? Porque não conseguem se sentir valorizadas. Não conseguem se sentir alguém na vida. Aí eu pergunto, será? Eu não estou falando, nem vem com essa história que eu sou machista e que eu estou falando com um discurso machista, tá? Um monte de gente, toda vez que eu falo isso, vem na minha cola. Eu não estou afirmando, presta atenção, estou perguntando assim, será que era realmente para se ter essa crise? Só isso. Entendeu? Homens que, de certa forma, trabalham, ganham dinheiro, fizeram um curso, estão crescendo, porém não chegaram onde os outros chegaram. E muitas vezes se cobram demais. Cuidado, isso pode ser por causa da complexidade da vida. Já existem pessoas, organizações, ONGs trabalhando pelo simplificar, querido. Tornar o negócio mais simples. Ter menos roupa. Ter menos dívidas. Ter menos relacionamentos com pessoas distantes. Poucos relacionamentos, porém mais profundos. Ter menos atividades para fazer e mais tempo junto, descansando, vivendo a presença de Deus. Não é fácil. Lembre-se, 1935. O pessoal já estava sentindo esse problema lá. Se aquela época já estava esse problema, imagine como está hoje, querido. Imagine como está hoje. Eu trouxe um texto que quase ninguém conhece. Mais de 95% dos cristãos conhecem esse texto. E eu quero refletir sobre ele a respeito do Deus que restaura o vigor, do Deus que nos leva para águas tranquilas, o Deus que nos faz repousar, o Deus que nos guia pelos caminhos bons. Preste atenção, mas eu sei que você, quem sabe esse versículo de cor. Já viu ele em carro, em traseira de caminhão, na internet, no Face, no Instagram. Você já viu esses versículos para tudo quanto é canto. O Senhor, vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Feche seus olhos. Senhor, que essa palavra, de verdade, encontre em nós um coração que pegue essa semente e, de verdade, transforme ela em um remédio que cura, que nós possamos aplicar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes nós conhecemos textos bíblicos, muitas vezes nós sabemos textos bíblicos de cor, porém muitas vezes nós não estamos vivendo plenamente o que aquele texto diz. Eu tenho comigo que no nosso contexto brasileiro esse é um desses textos. Se nós vivêssemos mais esse texto, se eu vivesse mais e melhor esse texto na minha vida, eu não teria me cansado tanto como eu já me cansei. Eu não teria entrado em tanta complexidade como eu entrei. Eu não teria tentado resolver tantas questões na minha força como eu já tentei. Eu não teria entrado em tantas brigas como eu já entrei. Porque muitas vezes eu sei esse texto de cor, eu até entendi como aplicar, eu até já preguei sobre ele, mas muitas vezes na minha vida, no meu dia a dia, eu corro o risco de me esquecer desse texto e de me esquecer o que eu estou falando aqui. Como é que começa o texto que nós lemos? O Senhor é o meu pastor. Pessoal, se eu interiorizar essa verdade e eu viver o meu dia somente com essa frase, muitas das minhas inquietações não existirão. Muitos dos meus questionamentos, da minha ansiedade, da minha preocupação, daquilo que me esgota, não me esgotará.
simplesmente pelo fato de eu crer que eu tenho um bom pastor. Que eu tenho um pastor que cuida de mim. Agora, sendo sincero, se o Senhor é o pastor, o que nós somos? Ovelha. Mas pensa bem, Deus não podia ter escolhido um bichinho melhor? Hã? Não dava para Deus ter escolhido um bicho melhor, querido? Tinha que ser ovelha. Ovelha não morde, não briga com os outros. Não... Um negócio mais sem sal, sem açúcar, não é verdade? Meio sonso, não é? Meio perdido. Você bate o pé, elas correm. Negócio meio frágil demais, não é verdade? Não podia ser leão, não é verdade? Tigre, né? Eu me vejo assim um guepardo, né? Qual é? Por que a risada? Não entendi. Não vai nem falar o bicho que você pensou que eu sou, viu? Não vai falar porque é pecado mortal esse negócio. Eu não sei, podia Deus escolher um bichinho melhor, cara. Um bichinho mais esperto, um bichinho que consegue fugir sozinho dos seus problemas. A ovelha não consegue nem fugir dos seus problemas sozinhos. Quando eu e você nos identificamos assim, nós percebemos que nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que nos sustente. Nós precisamos de alguém que nos dê a certeza de que nós não teremos falta de nada. Muito do nosso esgotamento vem por causa que nós não temos essa certeza. Nós não temos a certeza do amanhã. E nós não temos a certeza que aquilo vai acontecer conosco. E o anseio pelo amanhã nos faz cansar hoje. Repete comigo, fala assim, se eu não tomar cuidado, o meu anseio pelo amanhã me esgota hoje. E olha que loucura que é o negócio. O meu anseio pelo amanhã me esgota hoje. Se ele me esgota hoje, eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer hoje. Se eu não faço o que eu tenho que fazer hoje, me falta amanhã. Conseguiu me entender aí ou não? Onde você perdeu? Onde você me perdeu? Vamos de novo. O meu anseio pelo amanhã me esgota hoje. Se eu me sinto esgotado hoje, eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer hoje. Se eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer hoje, amanhã eu não vou ter o que eu tinha que ter. Porque eu não fiz hoje. Então olha a loucura que o mundo complexo nos faz pensar. A ansiedade pelo amanhã nos trava hoje ao ponto de muitas vezes nós não termos um bom amanhã. A ansiedade, o desejo de ter um bom amanhã intenso nos faz não ter um bom amanhã intenso. Preste atenção nisso. Quando eu creio que Deus é o meu pastor, Ele me diz, olha, eu cuido do lírio, eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você? Você acha mesmo que eu não vou cuidar de você? Só que assim, eu preciso ser ovelha, se Deus é o meu pastor. O problema é que eu muitas vezes não gosto desse negócio de ser ovelha. Não gosto desse negócio de ser frágil. Eu não gosto desse negócio de ser dependente. Eu não gosto desse negócio de ter um pastor. Eu sei que você é diferente. Mas eu, na minha vida, muitas vezes me dei mal porque eu não gostei da história de ter um pastor. Eu quis levantar de manhã e sair de focinho erguido e fazer o que eu queria na vida. E entrar pelos buracos que eu queria entrar, atravessar a cerca e fazer as coisas que eu queria fazer. E eu não dei nem bola para o meu pastor. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me esgotei. Cuidado, porque muitas vezes sua vida pode estar dentro de um esgotamento. Porque você não aceita ter um pastor. Você não aceita que Deus seja o seu pastor e você seja a ovelha. E aí eu retruco, e aí eu grito, e aí eu quero resolver as coisas no meu cabeção, na minha força, eu quero dar um jeito de conseguir as coisas, sendo que eu tenho um pastor. Você tem um pastor? Você poderia dizer, como o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor? Porque muitas vezes quando eu digo o Senhor é meu pastor, Deus diz de lá, se eu fosse, você não estava tão preocupado assim. Se eu fosse, você não estava tão cansado assim, Fernando. Vamos ser sinceros numa doida, no tete-a-tete aqui. Você quer realmente que eu seja o seu pastor? Você vai aprender, então, os próximos passos do Salmo. Eu vou cuidar de você. E ele segue dizendo, o Senhor é o meu pastor, e ele diz, me faça repousar, Senhor.
Deus usa a figura de linguagem do pastor que leva as suas ovelhas para o aprisco, em segurança. E elas conseguem repousar. Porque elas sabem que tem um pastor cuidando delas. Preste atenção. Ovelha não vai conseguir repousar no meio do mato, correndo perigo de aparecer um lobo a qualquer momento, correndo perigo de ser morta a qualquer momento. Os medos da nossa vida muitas vezes não nos deixam repousar. Repete comigo, fala assim: os meus medos podem estar me impedindo de repousar. Muitas vezes eu não consegui ainda viver isso que o salmista está dizendo. De crer que Deus está cuidando de mim ao ponto de deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar. Sono do justo que Deus dá. O convite do Salmo 23 é: viva de verdade, Fernando, um relacionamento com Deus que te faça descansar, repousar, recarregar as suas energias. Cuidado, seus medos podem te levar para longe de Deus, assim como nós vimos com Elias semana passada. E ele continua dizendo, é um pedido, querido, presta atenção. O Senhor é o meu pastor, aí ele faz 4 pedidos. Primeiro, me faz repousar, Senhor. Segundo, me conduz ao lugar tranquilo. Ou me conduz às águas tranquilas. Ovelha só toma água na água parada e aonde não tem perigo. Muitas vezes nós estamos morrendo de sede, porque nós não temos um pastor que nos leva a um lugar tranquilo, para a gente ter o nosso tempo de colocar água para dentro, de nos reidratarmos. Muitas vezes a nossa vida seca, nossos relacionamentos secam, o jeito que a gente trata os outros seca. As brigas começam a acontecer na nossa casa, por quê? Porque não tem um lugar tranquilo. Eu preciso rever o meu relacionamento com a minha família, porque muitas vezes eu não promovo um lugar tranquilo para que essa família descanse. Você tem promovido lugares tranquilos para a sua família? Você tem, primeiro, se eu não vivo com Deus esses momentos tranquilos, eu não tenho como proporcionar para minha família. Se eu não sou uma ovelha que Deus me leva aos lugares tranquilos, e eu tenho um tempo de solitude, de aquietar o meu coração, de parar os meus pensamentos, os meus medos, eu não vou conseguir fazer minha família ter momentos assim, querido. Eu não vou conseguir. Primeiro eu preciso receber isso. O salmista está pedindo: Deus, me leva, me conduz a lugar tranquilo. Sabe por quê? Porque eu não sei ir sozinho. Sabe por que o salmista pede isso? Porque ele não sabe ir sozinho. Eu e você precisamos assumir essa postura. Eu sou ovelha, eu não sei ir sozinho, eu não consigo ficar tranquila sozinho, Senhor. Eu preciso do Senhor comigo 24 horas. Por isso que nós batemos na tecla que cristianismo não é um relacionamento só aqui de domingo à noite, mas é um relacionamento todos os dias. Porque senão você vai se sentir tranquilo aqui, agora. Se eu perguntasse para a maioria de vocês vão dizer assim: estou tranquilo, estou na presença de Deus, acabei de cantar louvores, eu estou maravilhado. Agora amanhã, a hora que o boleto estiver na cima da sua mesa, é que o negócio pega. Por isso que o salmista nos convida: vai comigo, Senhor. Seja o meu pastor em todo momento. Seja o meu pastor não só aqui de domingo à noite. Seja o meu pastor também durante a semana. Todos os dias. Me leve a lugares tranquilos, Senhor. Dá um tempo para mim tranquilo na minha semana, com a minha família, o meu relacionamento com Deus. E ele também pede: restaura meu vigor. Seja o meu posto de abastecimento, Senhor. Quando a vida começar a me esgotar, quando a vida começar a levar as minhas forças. Quanto tempo eu oro por dia? Quanto tempo eu passo em relacionamento com Deus por dia? Como Ele vai me restaurar se eu não passo um tempo com Ele no meu dia? Se eu só dedico a Ele o domingo à noite, Ele só vai me restaurar no domingo à noite. E muitas vezes vai me faltar energia durante a semana. Quem sabe nós precisamos incluir pequenos momentos com Deus no nosso dia, querido.
Quem sabe nós precisamos colocar alguns momentos no lugar que nos esgota. Não, meu trabalho, Fernando, meu trabalho esgota demais. Quem sabe nós vamos ter que colocar alguns momentos com Deus ali, com o nosso pastor. Que a gente consiga restaurar o vigor. Eu não sei como está a sua vida, querido. Eu gostaria que sua vida estivesse cheia. Mas se ela não está, pense seriamente em fazer a oração do salmista. Deus me dá repouso. Deus me leva à tranquilidade. Deus restaura a minha força, a minha vida, a minha alma. Restaura. E Ele pede mais. Guia-me pelo caminho certo. Guia-me pelas veredas justas da justiça. Veredas são caminhos. Muitas vezes o esgotamento vem na minha vida porque eu teimo em andar por caminhos errados. Cuidado com decisões que você tem tomado, cuidado com atitudes que você tem tido. Eu preciso cuidar dos caminhos nos quais eu tenho andado. Muitas vezes Deus quer nos conduzir por um caminho e nós brigamos, lutamos, falamos não e sofremos esgotamento no outro caminho. Gastamos mais energias, nos cansamos mais. Essa semana eu estava indo para o clube, eu estava atrasado. E quando eu estou atrasado, normalmente eu coloco no Waze. E eu precisava chegar lá 6h40. E o Waze falou para mim assim, vai por esse caminho que você chega às 6h37. Só que ele mandou eu vir pelo dentro da cidade. Eu estou acostumado a ir lá pela Avenida Paulista, cortar lá nos esquemas Paranauê lá, né? Falei assim, esse Waze não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Não segui o que ele falou. Fui por lá. Tinha uns 30 carros fácil na minha frente, parado naquele entroncamento ali de Vinhedo Valinhos. 15 minutos parado lá. Cheguei atrasado. Por quê? Porque eu não segui o caminho que o GPS me mandou. Quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? Nós sabemos que um negócio vai dar errado, a Bíblia está falando, Deus está falando que aquilo está errado, e a gente fala, não, mas eu sei como é que é o negócio, deixa que eu faço. Nós precisamos pedir, Deus, me guia, me direciona, me dá luz, me dá entendimento, me dá direcionamento para o que eu tenho que fazer. Para, Fernando, de tentar tomar decisões só porque você acha que você sabe o caminho. Deixa o pastor ser pastor de verdade. Tem nada pior do que pastor, que ovelha que quer andar pro outro caminho. Está todo mundo andando no trilho assim, indo para o aprisco. E a ovelha está saindo, indo para lá, indo para outro canto. Muitas vezes nós somos assim. A vontade de Deus está aqui, o trilho está marcado para a nossa vida, o propósito de Deus está aqui, e nós estamos brigando com Ele, tentando sair do propósito de Deus da nossa vida. Que caminhos que você pode estar seguindo, querido? Que não são certos e podem estar te esgotando, te fazendo levar mais tempo. E o Salmo continua, não temerei, tu estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Mesmo que a situação for tensa, querido. Ter Deus como nosso pastor é ter a certeza que Ele cuida de nós. Quem sabe você está passando por momentos difíceis. Quem sabe você tem se sentido no vale da sombra da morte. Tempo de nós nos apropriarmos desse pastor, que faz com que nós não tenhamos medo. E ele termina dizendo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Vara e cajado, coisas difíceis para nós, viu? A vara e o cajado do pastor é um negócio parecido com isso aqui, tá? É uma vara comprida, mais ou menos dessa altura, com um gancho na ponta. Essa é a vara do cajado bíblico que nós estamos falando lá. E a vara e o cajado tinha pelo menos 3 funções. A primeira função é a do gancho. Em alguns momentos, a ovelha caía por não ficar perto do pastor ou por querer dar uma voltinha. Ela caía em buracos, ela caía em caminhos que o pastor não conseguia tirá-la de lá e ela também não conseguia sair sozinha. E ele então, tendo um cajado na mão, ele tinha a possibilidade de literalmente pescar a ovelha pelo pescoço e trazê-la de volta.
Então a primeira função do cajado desse pastor é uma função salvadora. Aquela ovelha que não tinha como sair de lá, o pastor tira. Eu e você, no nosso relacionamento com Deus, em alguns momentos vamos estar distantes dele, vamos cair em buracos que nós não temos como sair. Mas se o Salmo 23 for verdade na nossa vida, o nosso pastor nos salvará, nos protegerá com o seu cajado. Nós vamos celebrar daqui a pouco Jesus Cristo, aquele que nos salvou de um buraco que nós não conseguimos sair sozinhos. Quando Deus é o nosso pastor, Ele nos salva. Não importa o buraco que você caia, querido. Se você tem Deus como seu pastor, Ele vai te pescar. Ele vai te trazer de volta. A segunda função é que, dentro desse cajado, você desembainhando ele, tinha uma lança pontuda para enfrentar lobos, para enfrentar perigos. Além do cajado, todo pastor que era um bom pastor também andava com uma funda, que é como se fosse um estilingue de lançar pedras. Porém, no cajado tinha uma função de um gancho, uma função salvadora, mas também tinha uma lança mortal para os inimigos. Isso daria para o pastor a função protetora. Quando o inimigo atacava o seu rebanho, ele tinha no seu cajado uma lança afiada, a qual ele podia matar os inimigos. Se eu e você somos ovelhas do bom pastor, se Deus realmente é o nosso pastor, quando o inimigo vier contra nós, Jesus Cristo é a nossa lança. A Bíblia diz que a serpente mordeu o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente. O inimigo não pode tocar a sua vida se Deus é o seu Senhor. Deus aniquila, mata todos os inimigos que vão contra as suas ovelhas. Eu queria parar nesses 2 pontos, mas eu não posso. Porque o cajado também tem uma terceira função. Além de ele ter uma função salvadora, uma função protetora, o cajado, a vara, também tem uma função disciplinar. Quando a ovelha sai ou quer sair de perto do pastor, o pastor pega a vara e corrige o caminho da ovelha. Então saiba que se você quer ter Deus como o seu pastor, Ele vai corrigir o seu caminho. Quem é o seu pastor, querido? Permita a Deus ser o seu pastor, descanse, revigore-se e seja guiado. Eu termino minha palavra com uma pequena história. Diz que um ônibus com um grupo de turistas foram visitar as terras bíblicas, pararam em um longo campo bonito, com águas, um campo verdejante. Pediram para o guia para parar e para tirar algumas fotos. Perguntaram, quem são aqueles homens, aqueles animais? O guia disse, são os pastores que cuidam dos seus rebanhos. Eles desceram com suas máquinas. Enquanto eles faziam ali suas fotos, alguns deles viram um homem forte, uma aparência até meio rude, pegando uma ovelhinha e com um pedaço de madeira quebrando a perna da ovelhinha. Eles ficaram abismados com aquilo, chamaram o guia, falaram, meu Deus, não tem aqui nesse país Sociedade Protetora dos Animais? Nós precisamos fazer alguma coisa? Olha o que está acontecendo. Tentaram filmar, tentaram ver o que está acontecendo ali. E aquele homem pega a perna da ovelhinha e começa a enfaixar a perna da ovelhinha. E o guia chama eles para dentro do ônibus e diz, olha, fiquem calmos, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Aquela ovelhinha, ela é propriedade daquele pastor. E muitas vezes
é uma ovelhinha desobediente. E ela já fugiu do rebanho muitas vezes. E por várias vezes, ela escapou da morte. Ela já voltou machucada muitas vezes. Essa vez, a última vez agora, o pastor pegou ela diante de uma cobra venenosa. Foi salva por pouco de morrer por uma picada de cobra. As pessoas aqui da vila, elas já falaram para esse pastor: por que você não vende? Por que você não dá? Por que você não mata essa ovelha? E ele disse assim: não, eu amo demais essa ovelha. Eu quero essa ovelha perto de mim. Mas eu sei que se essa ovelha ficar com a perna boa, ela vai fugir de novo. E ela vai correr risco de morte novamente. Dói mais em mim do que nelas. Mas eu preciso fazer isso. E aí tem um problema, querida. Tem um problema. Todas as ovelhinhas saíram dali caminhando de volta para o aprisco. Mas aquela ovelhinha com a perna quebrada não podia mais caminhar. Mas aquele pastor pega a ovelhinha, coloca ela nos ombros e leva ela de volta para casa. Às vezes, nossa vida se cansa. Porque o amor de Deus quebra algumas das nossas pernas. Muitas vezes, Deus precisa agir como pastor na nossa vida. Não porque Ele é mau, mas porque Ele prefere nos ver quebrados dentro do aprisco em segurança do que mortos longe do rebanho. Que Deus nos ensine de verdade ter nele um bom pastor. Que nós possamos aprender a viver a vida de ovelha sem ele precisar quebrar uma das minhas pernas. Mas é difícil. Mas eu quero aprender a orar assim: Deus, não me deixe sair perto de ti. Nem que seja de perna quebrada. Eu quero ficar do seu lado. Mesmo que eu não ande mais, e que o Senhor precisa me carregar no colo, eu prefiro ficar do seu lado do que morrer na boca do inimigo. Que eu e você encontramos em Deus, possamos encontrar em Deus esse pastor que salva, esse pastor que protege, mas um pastor também que disciplina, querido. Um pastor também que quer trazer você de volta para o caminho. Mas saiba que mesmo que se for preciso quebrar as suas perninhas, Ele não te abandona. E Ele te carrega no colo. Mas Ele te leva de volta para casa. Que nesse momento de ceia, eu e você possamos lembrar de um Jesus que nos salva, de um Jesus que nos protege, mas também de um Jesus que quer moldar a nossa vida.